Eu estou, mas não queria estar, tá? Eu vim, mas não queria vir. Afasta de mim esse cálice, ó Pai. Eu estou aqui, mas daqui a pouco estou lá. Ou já estou em outros lugares, né? Com a maldição dos catchetes aí, ou seja, é um comportamento político, é a política que invade a nossa relação. Ela está colocada dentro da nossa relação. Qual foi a sacada genial que durou pouco? Belusão, Luiz Gonzaga Beluso dizia, Rosinha dizia isso. Esse troço vai acabar um dia, porque o que o governo fez? Olha que saída genial. Nós vamos facilitar o consumo, nós vamos aumentar o financiamento, nós vamos colocar esse sujeito que não tem saúde, não tem escola, não tem educação, não tem moradia, mas ele vai poder comprar TV de plasma para assistir a Copa. Ele vai poder comprar um Honda Civic para enfiar na garagem, ele não vai conseguir pagar, mas ele vai comprar geladeira. Aliás, ele nem vai desconfiar que ele vai entrar na loja com R$1 a mais, ele leva 2 televisões. Ele não faz a leitura que ele está pagando as duas. Óbvio que isso ia se exaurir um dia. O Belusão dizia que isso ia durar 10 anos. Errou, durou 13. Faliu. Era óbvio que faliria. Então o problema, essa crise é uma crise provocada. Ela gerou uma benesse, uma fictícia benesse, porque circulou o setor do mercado interno, num país que produz o terceiro setor da produção, portanto o seu mercado externo ele é muito ventilado. Manja aquela balancinha que a gente usa para ensinar a equação, ou a função, introdução a funções. A economia do país ela tem que ser baseada numa balança de pratos daquela. O mercado interno tem que estar em equilíbrio, um equilíbrio instável, mas sempre em equilíbrio com o mercado externo, porque senão eu tenho uma entrada muito grande de moeda estrangeira que gera uma desvalorização da moeda nacional e não consigo segurar a inflação. Por isso que eu crio ficticiamente um mercado interno, liberando IPI, facilitando financiamentos, ou seja, fazendo com que circule um capital que está gerando juros em outros lugares. Essa foi a medida adotada. Isso interfere decisivamente. Agora a escola tem que reproduzir esse modelo. E o que aconteceu? A mão de obra média no Brasil ficou muito cara. E aí, meu amigo, depois que o cara começa a ganhar R$3.000, ele não quer ganhar 900 mais. Ele não se sujeita. Por isso que precisa trazer haitiano. Não se iluda, não é que tem que trazer haitiano porque não tem mão de obra no Brasil. Não caia nessa falácia, faça as contas, veja o número de desempregados. A OIT mostra o número de desempregados no Brasil, está aí os 12 milhões. Como é que não tem mão de obra? Acontece que o haitiano ainda se submete a um regime de trabalho e a um montante de recursos no final do mês que o brasileiro já não se submete mais por conta dessa onda de benesses. Esses caras aqui, eles estão enxergando isso, O que eles estão dizendo para nós? Bom, eu estou com um problema. Vocês têm problema para... Eu acho que eu desliguei essa bigorna. Mas estão me ouvindo, né? Sim. Ou foi a pilha. Acabou que acaba a minha pilha. A pilha dele já foi. O que os caras estão percebendo? A nossa mão de obra está muito cara. Nós precisamos baratear. Como é que você barateia a mão de obra? Quebrando a formação. Mostrando para o sujeito que ele não tem formação. Então, por que nós temos lá? E aí isso vai se repetir, tá? Olha só que legal, De Pascoal, Fundação Bradesco, Itaú. Atenção, com toda essa crise, nós que deveríamos dominar os números, sabe quanto o Bradesco lucrou nesse período de crise? 20% cresceu mais do que o Estado brasileiro. Cresceu 4 vezes mais do que o PIB brasileiro. Onde que está essa crise? Para quem é essa crise? Que crise é essa que se desenha que alguns não são atingidos? Então nós temos uma série de pensadores da política. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, todos para a educação, a Fundação Ayrton Senna e depois o Movimento pela Base, que eu já fiz menção dele aqui. Tá? Por que os exitosos homens de negócio estão preocupados com a educação? Nós temos aqui o homem mais rico do Brasil, que faz a cerveja que nós tomamos ontem. Não, ele é dono da Heineken. Senhor Lehmann, dono da Heineken, dono daquele ketchup caríssimo lá, Isso, Heinz, e dono de uma série de outras empresas, é o homem mais rico do Brasil, portanto um dos homens que está lá na lista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Tadinho, preocupado com a educação, né? Dando curso para a educação. E aí eu só coloquei aqui para você ver que vários dos parceiros, é assim que eles se autoproclamam, eles coincidem. Então você tem a Fundação Itaú, está em 2 lugares.
Bradesco também, Natura, né? Você vai perceber algumas figurinhas carimbadas aí que estão em todos os lugares. E estão discutindo a BNCC. Então veja qual é a preocupação. A preocupação justamente é recrudescer essa onda avaliativa que se construiu no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, colocar o maior grau de importância, eu disse no começo que o Brasil não tem um sistema nacional de educação, porém o Brasil tem um sistema nacional de avaliação. Hoje vocês perceberam que tem uma incongruência aqui? O que é a avaliação? A avaliação só existe para dar sentido a um processo que de preferência aconteceu antes dela, correto? No Brasil nós invertemos, a avaliação é que dita o tom do que tem que acontecer no currículo, não é o currículo que retroalimenta a avaliação. Bom, para nós que trabalhamos no ensino médio, isso não é nenhuma novidade, que nós já nos acostumamos, e não estamos errados, tá? A pegar o Enem, e é o Enem que dita o que eu trabalho no ensino médio. Assim como, antigamente a gente pegava o PCN, e o PCN dizia o que eu trabalhava na educação básica. Daqui a pouco a BNCC, né? E o que ela vai determinar que nós trabalhemos em termos de conteúdos, ou não se fala mais em conteúdo, né? É arcaico, é jurássico, habilidades, competências, saberes, né? Aliás, daqui a pouco você vai falar no notório saber, que muito professor vai ser convidado. Olha como é esdrúxula a situação, né? Se não fosse trágico, seria cômico. O professor vai ser convidado a provar o seu notório saber. E sabe o que vai acontecer com a maioria de nós? Nós vamos reprovar. Nós vamos reprovar. O Estado vai mostrar que nós, que agora estamos defendendo a questão da licenciatura, não temos o notório saber. Precisamos passar por um curso para adquirir notório saber. Como é que está essa nova estrutura da BNCC? Bom, ela tem 60% de um núcleo comum, como se isso já não existisse. Eu provoquei vocês para que pegassem os currículos e analisassem. E 40% de uma parte flexível, porque o grande discurso agora, e é tão bonito vê-los dizendo, é preciso construir um ensino médio mais flexível, para que o menino escolha o ensino médio que ele quer fazer. Eu desafio aqui dentro, um de vocês que escolheu o ensino médio que quer fazer, até curso superior. Trabalhador não escolhe não, meu amigo, o trabalhador faz porque tem necessidade de fazer. Quem escolhe são os filhos da elite, esses escolhem. Então, para onde, né, a preocupação que nós temos é a seguinte: como é que vai se dar essa distribuição dessa parte flexível? Aí a gente vai ver o que os exitosos homens de negócios estão fazendo. Veja, eu não sei vocês, mas o momento de avaliar, para mim, ele é muito crítico. Eu entro em crise cada vez que eu vou avaliar, porque eu penso que eu não tenho direito, nem a capacidade, nem condições de dizer você é 7, você é 8, você é 6, você é 5, porque eu sei a deficiência do instrumento de avaliação. Eu só consigo ter um acompanhamento um pouco maior quando a gente fica um pouco de tempo mais junto, e aí eu junto aquele instrumento que eu faço com a percepção que eu tenho, com a observação que eu tenho, com o seu feedback, que você também precisa se avaliar. Aí nós dois conseguimos chegar no arrazoado, mas que também não é perfeito. A avaliação não espera dizer, só sei que nada sei daquilo que eu sei. Olha que lindo isso. E a gente repete a frase incompleta, né? A gente fica repetindo, só sei que nada sei. Só sei. Não foi isso que o filósofo disse. Só sei que nada sei do que eu sei. Diz para mim o que você sabe. Bota no papel aí tudo que você sabe. Eu sei que você sabe, mas não tem como pôr no papel. Eu não sei o que eu sei, mas eu sei. Então a régua, ela é um mecanismo imperfeito, ela serve para algumas coisas, não para ser o grande indexador que vai garantir de que forma o processo de ensino e aprendizagem acontece. Então, nós que temos dificuldades em avaliar dentro da sala de aula, nós que já enxergamos que o SAEB, o Enem, ou até mesmo o ENAD, eles não avaliam, são feitos, são construídos de fora para dentro, o menino senta e não vê sentido naquilo. Como é que vocês encarariam um modelo avaliativo que se pretende dessa envergadura aqui? Veja bem, eu estou apresentando lá o Senna do Senna. Claro que Senna, vocês sabem quem é, está lá a bandeirinha na cor do capacete dele, vocês já ouviram a irmã dele falando várias vezes, ela está à frente do Instituto Ayrton Senna, que está pensando em educação. Bonito, né? Dá para chorar.
Nós que somos professores não temos tempo de pensar a educação. Que bom que nós temos eles, né? Que tem fundações, organizações, institutos. Nós não temos nada disso. Estão pensando a educação. Apesar de parecer um trocadilho aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que SENA é um instrumento que já existe. Veja bem, esse instituto, em parceria com alunos de Harvard, fizeram um projeto para medir mesmo, mensurar aquilo que eles estão denominando de socioemocionais nas escolas públicas brasileiras. Atenção, se já é problemático medir o conteúdo técnico, eu quero que vocês me digam como é que você mede isso que eles estão chamando de socioemocionais, ou não cognitivos. Tá, quando fala não cognitivos, eu até sei, né? Aquilo que não está ligado com a relação do conhecimento técnico, né? Mas vamos tentar definir melhor o que é esse socioemocional. Bom, e aí começa a ser alardeado, né? Pelas revistas que vão engrossar o coro, ou seja, o aporte midiático que eu fiz menção lá. Essas revistas pornográficas que muitas vezes nós professores, que já não lemos livros clássicos, a gente leva para a sala de aula e se acha um grande ser politizado, que eu estou levando a Veja para dentro da sala de aula, estou levando a Época, estou levando a Istoé, e reproduzo o discurso que essas revistas querem que eu fale lá na sala de aula. Né? Essas revistas, elas têm um papel ideológico a cumprir, elas cumprem esse papel. E aí a provocação é assim, ó. SENA, tá? É a sigla em inglês para um instrumento que já existe, que se pretende construir, um instrumento nacional de mensura das não cognitivas ou socioemocionais. Eu já vou apresentar para vocês o que é e vou mostrar, não sei vocês, mas eu já estaria reprovado. Bom, eduque suas emoções. As escolas públicas começam a ensinar os alunos a lidar com os sentimentos. Pesquisas mostram que esse é o caminho certo para promover mais igualdade de oportunidades. Discurso liberal. Educar os sentimentos. Veja, eles não estão falando em matemática e português. Vamos ver do que eles estão falando? As secretarias de educação de São Paulo e do Rio de Janeiro, sempre na vanguarda, né, incorporaram a educação socioemocional ao currículo regular das escolas estaduais de ensino integral de suas redes. No Rio de Janeiro, uma parceria com o Instituto Ayrton Senna tornou viável o desenvolvimento do programa Solução Educacional para o Ensino Médio, que está funcionando em 56 escolas em São Paulo. Uma aliança com a organização não governamental Vila da Educação possibilitou a criação do programa Compasso, criado a partir do americano Second Step, o velho, teria que eu quero, o velho modelo norte-americano. Então já existe, aquilo que é alvissareiro aqui, já existe um modelo norte-americano. PNCC, como um corpo. Pátria Educadora, No Child Left Behind, nenhuma criança deixada atrás. Né? E agora, o programa de educação de emoção é o segundo passo, que é um programa que já existe nos Estados Unidos. Veja bem, ó, como medir competências socioemocionais na escola? Eu não sei, mas eles vão dizer que sabem. Realizado pelo IAS e pela OCDE, em parceria com a Secretaria Estadual e Municipal de Educação do Rio de Janeiro, este projeto tem como objetivo desenvolver o primeiro instrumento, portanto, eu devo dizer para vocês que já existe, de medição de competências socioemocionais de estudantes em larga escala no ambiente escolar, batizado de SENA, sigla em inglês para Avaliação Nacional de Não Cognitivas ou Socioemocionais. Aí ele fala do projeto piloto, que já não é mais projeto piloto, então eu preciso dizer para vocês que no mesmo modelo do SAEB já existe o SENA prontinho para ser utilizado. O que ele mede? Ele mede coisas como cooperatividade, liderança, consciência, organização, planejamento, valores, comunicação, autoeficácia, apresentação, motivação, ética, ansiedade, sensibilidade, extroversão, coleguismo, resiliência, caráter, autoentrega, abertura, persistência, profissionalismo, equipe, entusiasmo, autoestima, criatividade e colaboração. Isso aqui tem que dizer alguma coisa para nós. Significa o seguinte: boa parte desses 12 milhões e desses jovens que nós teimamos em soltar ano a ano da escola para o mercado de trabalho, que o mercado não tem condições de absorver. Lamento, não é por incompetência desses jovens, o mercado não precisa do número de jovens que nós soltamos ano a ano via escola. Só que o mercado não vai chegar aqui e dizer isso para nós. Então ele tem que chegar para esse menino, e aí por isso que eu disse que eu estaria reprovado, dizer o seguinte:
Você tem todas as condições para a vaga, mas você é muito ansioso. Você não é resiliente. Pode achar bonita essa categoria da resiliência, mas o que é? Levar a porrada, levantar e colocar, levar uma bofetada no lado direito, oferece o esquerdo também. É a capacidade de suportar. Você não tem autoentrega. Você não tem autoestima. E isso vai ser trabalhado na escola. Mas assim, não que a escola não trabalhasse, agora eu repeti esse mais assim, lá do Cascan, né? E hoje ficou imitando ele antes. Não é que a escola não trabalhe esses componentes, ela já trabalha, segundo a visão de mundo do professor. Mas agora o que vai acontecer? Vai acontecer um enquadramento dessa visão de mundo para que essas questões sejam trabalhadas segundo uma diretriz. É óbvio, né, gente? Sobretudo quem é ansioso sabe que câncer que é isso. É uma lástima. Tá, mas eu não quero tomar um tarja preta para minha ansiedade. Sabe o que eu quero? Eu quero descobrir por que eu sou ansioso. Porque eu sei que se eu não resolver o problema lá da causa, não adianta eu tratar do efeito. Eu quero discutir por que o menininho da escola pública está ansioso. Será que não é porque ele está violentado? Será que não é porque ele está famélico? Será que não é porque ele está excluído? Veja, né? São tratamentos que se pretende, e aí vai estar casado com uma medicalização da escola, enfim. Bom, mas a BNCC vai seguir essa estrutura aqui. E em alguns estados isso já é realidade, tá? Sobretudo Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro eu não preciso dizer para vocês, né? Eu tive que ouvir, infelizmente, da boca de um filósofo, ou alguém que se autoproclama filósofo, de que a grande dádiva da Copa do Mundo e das Olimpíadas foi a segurança. Aumentou bem o número de policiais. Aumentou bem, tinha as 4 forças lá, né? Então o Rio de Janeiro eu posso dispensar da apresentação para vocês, mas eu quero que vocês se lembrem, vamos esquecer também aqui o nosso tratamento no Paraná, como que Goiás tratou a mobilização dos alunos na ocupação das escolas e como que São Paulo tratou a ocupação dos alunos, né, num espaço que lhes é de direito. Portanto, tem alguns estados que saem na dianteira, que se pretendem os grandes propagadores dessa boa nova. Como é que acontece? Bom, eu tenho currículos mínimos. Vocês nunca pararam para pensar que nós nunca estamos discutindo o máximo, é sempre o mínimo? Quando eu falo em comum, base, não é nada, nós tínhamos até disciplina, né? Fundamentos, o que é fundamento? LMN, elementar, é o beabá. Currículos mínimos que precisam ser monitorados com sistemas de avaliação em larga escala, ou agora socioemocionais. Por que larga escala? Todo mundo de lote. Todo mundo faz a mesma prova. Já pensou uma prova para ansiedade comum no Brasil inteiro? Bota o gaúcho e o baiano para testar a sua ansiedade, né? Desconsiderando as idiosincrasias, que aliás isso a base também faz, ela homogeneiza tudo. Ela homogeneiza, ou seja, a diferença ela joga pelo ralo, né? Já é difícil comparar o conteúdo específico, porque eu quero repetir, nós não temos um sistema nacional de educação no Brasil, e eu espero ter mostrado para vocês que não é falta de dinheiro, é falta de vontade política, e vontade política porque eles sabem que modelo de educação tem que responder. Se o povo for educado, gente, ou bem educado como nós pensamos, o povo não faz o que vão fazer daqui a uns dias, colocando esse lixo para dentro das assembleias, para dentro das câmaras de vereadores, para dentro dos passos municipais. Somos nós que colocamos esse lixo lá dentro. Eu digo lixo porque, tá aí o pessoal que foi para Curitiba, é depois quando eles são eleitos, você vê a forma como eles nos tratam. Eles mostram, né? Aí eles se mostram de quem é o projeto que eles defendem, e que não é o nosso. Não é o nosso. Claro, na campanha eles vão dizer que é, né? Então aí iludindo, né? Gerando um contingente de iludidos que vai dragar esses sujeitos novamente para dentro dos lugares que eles entendem como sendo de direito. Toda esse caudal de avaliações, ele está embasado na meritocracia. O que é a meritocracia? Como não há lugar para todos, eu preciso dizer que os bons terão lugar e os ruins não. Mas veja que agora não é mais apenas bons em matemática, português ou nos 4 eixos. É não ansiosos, extrovertidos, cooperativos, quem tem autoestima. Eu disse que ia contar e agora eu vou contar.
Aquele documento preterido, aquele documento que eu disse que foi esquecido, uma das coisas que ele atacava era a meritocracia. Uma das coisas que aquele documento atacava era a culpabilização que se constrói dentro da escola. Agora vocês entendem por que ele tinha que ser jogado fora. Sem culpabilização, não tem esse sistema perverso de avaliação. Vamos falar lá da França, né? Lá na França, alguns professores de matemática gostam do sentimento de culpabilização depois que eles aplicam as provas. Lá na França. Lá na França, alguns professores de matemática, que o menino está desesperado depois da prova, ele encosta ao lado e diz assim: não quer conversar agora? Não quer bagunçar? Bagunça? É a hora, você vai afora, né? Então, aí o cara se sente culpado, humilhado, né? Professor, eu não estou sabendo isso aqui. Não, converse agora. O que você estava fazendo quando eu expliquei? Então veja, a educação é uma coisa que tem a hora e o momento, não deu ali nunca mais. Então, não, vocês não ouviram quando eu expliquei, eu não posso voltar e falar de novo uma coisa que eu já falei. Então o que é isso? É uma linha de produção, é uma esteira. Tem que ser quase religioso, gente. Se no último instante ele se arrepender, ele está do nosso lado. Então que bom que mesmo que naquele momento de agonia ele vai aprender. Bom, aí depende da forma como você encara a educação. É um processo ou ela é baseada em resultados? Né? Mas enfim, a culpabilização é a espinha dorsal da meritocracia. E claro que ela precisa ter emulação. Eu preciso estimular a competição. Esse processo dos currículos mínimos está ligado numa gestão empresarial. Ela funciona para aumentar os scores e os índices. Todos vocês sabem que estão convidados em 2022 para uma grande festa, que é o atingimento do IDEB por todos os estados brasileiros. Vocês sabem que nós vamos atingir. Só que nós não teremos resolvido o problema da qualidade da educação, porque qualidade não é índice. Mas o que é qualidade? Qualidade é quando o sujeito se apropria do conteúdo que foi produzido e acumulado historicamente pela humanidade. A escola só terá qualidade quando ela propiciar essa apropriação. E aí nós estamos falando, gente, não só de conteúdo escolar, nós estamos falando de arte, nós estamos falando de cultura no sentido mais amplo, nós estamos falando de lazer. Bom, mas a MP vai propor a ensino médio em tempo integral, nós vamos estar salvos, tá? E claro que essa pressão ela cai sobre professores para que produzam, então eu gero a otimização, que vocês sabem melhor que eu, é produzir mais gastando menos, né? Aí muito rapidamente aqui eu vou mostrar apenas alguns desses itens aqui, ó. Então eu tenho uma cadeia aqui que acaba, bom, eu tenho uma base que eu estou chamando de uma falsa política curricular. Essa base ela vai implicar na revisão necessária das áreas do conhecimento. Você vai ser convidado a ser formado novamente para responder a essa base, tá? Essa base está amparada nos sistemas que já existem em larga escala, né? Ou mesmo que sejam censitários, e agora entra o SENA, em SENA, agora uma SENA com C. O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que lastimavelmente carrega o nome de Anísio Teixeira. Se o Anísio Teixeira soubesse o que se faz lá no INEP, ele tirava o seu nome de lá. O INEP virou um mero fabricante de instrumentos de avaliação em larga escala. É de lá que sai o Enem, é de lá que sai o ENAD, é de lá que sai o SAEP, é de lá que sai o ANA. São fábricas e as estatísticas para mostrar, devolver, né? E eu convoco vocês para que entrem na outra apresentação, eu tinha essa página. O INEP tem, curiosamente está lá na página do Todos pela Educação, uma página chamada Devolutivas Pedagógicas. Qualquer um de nós consegue acessar lá e ver o IDEB do município, da cidade, e em alguns casos até a nota dos alunos nas provas. Aí eu crio um processo de culpabilização. Eu estou sendo bonzinho ali chamando de responsabilização, mas na verdade é culpabilização, meritocracia. Eu já vou mostrar para vocês o que é a política de responsabilização educacional. Lá no sul tem um ditado que diz assim: calma que o que é teu está guardado. Não tanto para vocês, porque vocês daqui, considerando um caso extremo, daqui 3 anos estão saindo da universidade, a maioria antes, né? Mas nós que estamos à frente de cursos de licenciatura e formação de educadores, nós vamos ter as nossas grades totalmente reformuladas, viu? Aguenta aí que o que é nosso está guardado. Nós vamos ter que rever nossas práticas também. E aí aquilo que eu chamei a atenção de vocês, já existe um projeto de lei criando o exame
Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica. Fiquem tranquilos que vai chegar a hora superior também. E é aqui que eu disse que a maioria de nós será reprovado. E é muito fácil de ver porque nós vamos ser reprovados, né? Lá em Cascavel, o município, posso falar porque eu sou de lá e não estou lá agora, né? Quando o município não quer contratar professores, ele lança o concurso. Olha que interessante. Concurso não é uma medida, desculpa a redundância, para pôr para dentro. Concurso é uma medida para dizer por que você tem que ficar de fora. Concurso não é uma medida integradora, concurso é uma medida exclusiva. Concurso não foi feito para preencher vagas, concurso foi feito para conscientizar o sujeito que ele não tem condição de ocupar aquela vaga. E aí os meninos trazem logo depois da prova, a prova de política educacional, que nem eu faria. Porque pergunta o caput da 5692/71? Porque cita o artigo 4 da 4024 de 61? Eu não quero discutir a lei pela lei, eu discuto com eles o nexo causal que levou àquela lei. É óbvio que se eu for submetido, imagine se eu for submetido desde lá o código Epitácio Pessoa, os anuários, essas LDBs que eu citei, 5692, 4024, pode ser a 93, 94, 96, estou reprovado. É fácil montar uma prova quando a gente quer reprovar, nós sabemos disso e eles também sabem. Então nós vamos passar por um exame, mas não se preocupe que depois as empresas privadas vão nos oferecer aulas e nós vamos aprender, fazer. Inclusive esse processo vai substituir o próprio concurso público, ele monta uma fila de espera, disso que eles estão chamando aí de sujeitos portadores de saber notório. Agora eu vou colocar apenas alguns exemplos, tá? A responsabilização e a meritocracia já existe uma lei tramitando, não era a minha intenção que vocês pudessem ler isso aqui, a minha intenção era só que vocês percebessem que essa é a página lá da Câmara dos Deputados, eu não estou inventando isso aqui não. Essa lei está lá, é o projeto de lei 7420, já de 2006, mas aqui ele mostra que existe um processo célere para aprová-lo, que cria a lei de responsabilidade educacional. O que significa isso? Nós vamos ter que responder, inclusive criminalmente, pelo não atingimento dos scores. Não preciso dizer para vocês que a gente vai dar um jeito de atingir. Por isso que eu disse que em 2022 nós vamos atingir o IDEB. A professora Maria Costa Lopes de Freitas, ela faz uma denúncia no seu blog. O MEC já está entrando... Aqui no Paraná já está sendo implantado isso também. O modelito da autonomia. É um outro nome, assim, exatamente. Mas é para culpar o professor. É o mesmo modelito. É o mesmo modelo, mas mais bonitinho, mas estão indo nas escolas, estão falando, tem estrutura, tem ar-condicionado, tem merenda. Por que o aluno não está passando? Para culpar o professor indiretamente. Culpabilização do professor, mostrando que a falácia. Exatamente. E aí no município também. Aí vem com uma onda de avalanche. Tá? A professora foi consultada, ela está denunciando que o MEC está entrando em contato com professores renomados, então não vai falar comigo, talvez fale com alguns de vocês, mas comigo não vai falar. Para construir a proposta do currículo mínimo para os cursos de formação de professores, que quem está na escola há mais tempo lembra que foi uma vitória nossa. Nós conseguimos derrotar essa política do currículo mínimo na década de 90. Então, tanto tem um artigo na Cielo, onde ela denuncia isso, como no seu blog lá ela está denunciando. Portanto, veja bem, as licenciaturas estão com os dias contados. Nossa hora vai chegar. Tá? Aqui eu falei do ENAMEB, né? Também existe um projeto de lei de 2009 que vai tratar, alguns estão chamando a OAB da educação, porque ele vai propor um processo de certificação, né? O professor tem o ENAMEB, não tem, assim como quando você fala com o advogado, passou na OAB, não passou, você já olha com um desdém, né? Então a ENAMEB já é um projeto de lei que se pretende regulatório, que a colega está afirmando que no Paraná existe, eu desconheço que exista a lei, tá, no Paraná, mas que já deve estar se pensando, né? Sem sombra de dúvida. Mas com a intenção de propor a lei no futuro, tá? E aí, por fim, na parte da BNCC, qual é o caminho, né? Eu vou fortalecer o mercado educacional,
que vai dragar aqueles 470 milhões, por isso que eles não chegam na escola, porque eu vou passar parte para as partes, um sistema de apostilamento que em alguns estados já existe, e não somos nós que vamos fazer e vender apostilas. Consultorias, é preciso trazer o lema aqui, né? Aqui é bem provável que ele venha, né? PTI, empreendedorismo, são calos que tem que pisar com cuidado. Provavelmente o lema vem ensinar como é que você trabalha, né, uma escola mais eficiente. As escolas públicas geridas pelo poder privado, que numas lâminas atrás estava chamado de charter schools, ou seja, experiência falida também nos Estados Unidos, que alguns estão aplaudindo no Brasil, as charter schools que estão acontecendo no Brasil. A polícia militar encampa essas escolas, coloca um rígido sistema de disciplina, alegando que não interessa muito o que o aluno aprenda, é interessante que o aluno seja ordeiro, seja disciplinado, e boa parte da sociedade está aplaudindo as escolas exitosas geridas aí pela polícia militar, é a nossa forma de fazer a charter school. É óbvio que o setor editorial todo vai ser remodelado com a BNCC, não tenho dúvida, joga fora, igual nós jogamos fora nos anos 90 e passamos a comprar, só comprava o livrinho que tinha lá, de acordo com os PCNs. A escola só adotava aquele que tivesse a chancela, né? E os cursos que as fundações irão nos oferecer, né? Esse é o cenário colocado lá dentro dessa onda de privatização que a BNCC vai provocar. Mas aí o que isso aqui tem a ver, né, com a proposta de emenda constitucional, que já foi aprovada em pelo menos 2 comissões, na CCCJ, que é a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, e já foi aprovada na Comissão Econômica do Senado, portanto ela está na ordem do dia para ser aprovada. O Temer disse, quando o Maia assumiu a presidência, pelo afastamento naquela ocasião do Cunha, que se a Câmara aprovasse apenas a PEC 241, ele já se daria por satisfeito. Vamos entender por quê? Por que é tão importante para o Temer aprovar a PEC 241 e qual é a relação dela com tudo isso que eu estou falando? Lamento muito dizer para vocês, sobretudo para os jovenzinhos, a PEC 241 coloca uma pá de cal no serviço público por 20 anos. Ela congela o serviço público, ou seja, ela leva à extinção o serviço público por 20 anos. Né? Sob qual alegação? Esse sujeito, que não nos esqueçamos, teve um outro presidente que chamou esse cara para presidir o Banco Central. Então parece que a noiva é mesmo, só mudou o penteado, né? Deram um reboco diferente, mas não se engane, é a mesma mocinha. Não se iludam. Não se iludam, né? Por mais que nós defendamos a tese de que houve um golpe, sim, porque independente dos outros crimes, ela foi afastada por um crime que ela não cometeu. Nós não vamos fazer defesa do PT aqui não. Aliás, nós estamos criticando o PT, no meu caso, desde a minha tese em 2008. Nós estamos batendo desde 2008. Nós não passamos agora para a trincheira do lado de cá. É só olhar para o nosso trabalho. Aí eu digo nós porque nós temos um grupo que pesquisa e se colocou contrário a essas políticas. Então não é coisa de agora não. Nós nunca acreditamos que nós estamos caminhando para um regime melhor do que estava colocado, não. Mas enfim, o Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula, agora contei, né? E agora é o super-ministro do Temer, né? Ele diz o seguinte: os gastos com educação, saúde e previdência inviabilizam o controle do gasto público. É a afirmação dele que nós colocamos como interrogação. Ele diz o seguinte: as despesas com educação e saúde, veja bem, em qualquer outro país isso não é despesa, é investimento, não é gasto, é investimento. Mas ele está dizendo, bom, as despesas com educação e saúde são itens que na prática, junto com a previdência, inviabilizaram um controle maior de despesas nas últimas décadas. Gente, eu preciso contar para vocês, e aí eu sei que vocês estão anotando tudo isso, vão duvidar de tudo isso e vão procurar. Não caiam no conto de que a previdência é deficitária. Essa é a maior mentira que se conta. Por isso que eles querem reformar a previdência. Por que o Richa meteu bomba de nós lá no 29 de abril? Para pegar o dinheiro da previdência. A previdência é o único lugar no estado que tem dinheiro. Você sabe de quanto que é a monta de dinheiro até 2015 da previdência? Você precisa saber dessas coisas. Porque senão daqui a pouco você começa a dizer, igual eles já estão dizendo. Aliás, o Temer lançou uma notinha ontem, chegou a hora do professor
sair da zona de conforto e se aposentar mais tarde, porque está onerando a Previdência. A Previdência gera um superávit na ordem de 370 bilhões. Estou dizendo isso para vocês, não tem déficit lá não, ela é superavitária. Claro, ela está sendo retroalimentada pelo seu avô, pelo seu pai, por você, por mim, há todos esses anos. Não é dinheiro do governo. Parte deveria ser, mas boa parte que sustenta o fundo é o nosso recurso, então ela não é deficitária não. Tá? E como é que essa história que a educação e a saúde estão inviabilizando? Bom, vamos ver. Atenção aqui, ó. Quanto que a União gasta aqui no orçamento, tá? Da lei orçamentária anual, ó, em saúde, 3,84. Educação, 2,56. Na chamada assistência social, 2,3 e nas federais, 1,5. Tá? Quanto que o governo, o Estado paga de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública? Quase metade do orçamento. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma regrinha na economia que diz o seguinte: quanto que é a quantidade que você pode gastar do teu salário para você ter saúde financeira? Os economistas nos dizem que é 33%, um terço. Você só pode comprometer um terço com papagaio, empréstimo, financiamento. Veja bem, a nação compromete 50%, tá, com o processo de refinanciamento da dívida e apenas com juros e amortizações 20% de todo o orçamento. Eles não podem chegar aqui e dizer isso para nós. Eles vão fazer o ajuste dizendo que é a saúde e a educação que os grandes causadores, né, do processo de mazela que o Brasil se encontra. Então nós somos os culpados pela crise. Bom, ele vai dizer o seguinte: essa é a mensagem do Meirelles para o Temer, né, dizendo que é necessária uma mudança de rumos nas contas públicas para que o país consiga com a maior brevidade possível. Por isso que eles têm que lançar decreto, por isso que eles têm que lançar MP. Esse cara sabe que se ele ficar muito, ele vai ficar lá só até 2018. A própria imprensa midiática, assim como os seus próprios quadros de confiança, estão construindo uma eleição indireta, um colégio eleitoral para depô-lo e colocar um biônico lá, que não me perguntem quem é, porque pode ser qualquer um, vai ser um biônico, não seremos nós que vamos eleger, né? Para continuar esse processo. Por isso que eles têm que lançar MPs e decretos, porque eles têm celeridade, né? É preciso sair o mais rápido possível dessa crise aí, uma crise que avassala e coloca em risco aí a saúde financeira do Brasil. E para dar sustentabilidade aos gastos da dívida pública. O cara está contando para nós. Eles não vão deixar. Dívida que suspeite-se que 70% dela seja podre, seja construída em cima de títulos podres. Porque não se faz uma auditoria da dívida para saber o que se deve de fato e o que é especulação financeira que está aí nas cirandas financeiras, tá? Eu só coloquei aqui o caput da PEC 241 porque eu quero confirmar aquela notícia que eu já dei para vocês aqui. Eu disse que o PNE 3005 é uma carta de intenções, porque a meta 20, os 10% do PIB não serão destinados para a educação. Vou mostrar por quê. Dentro do caput da lei, né, dentro da estrutura da PEC 241, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte: por 20 anos, nós vamos tomar o ano de 2016 como base. Veja, esse ano crítico. E todos os investimentos serão, na monta de 2016, apenas corrigindo a inflação. Veja, é fácil você perceber, nós não estamos investindo 10% do PIB hoje em educação. Perto de 6%, com toda a deficiência de medir, um pouquinho, alguns casos um pouquinho abaixo, perto de 6%. Significa que isso vai se estagnar e será corrigido apenas o que é o IPCA, o índice de preços ao consumidor, que é a mensura da inflação. Apenas corrigindo a inflação. Portanto, meus amigos, não tem ganho real. Mas se não tem ganho real, então não aumenta o tamanho das estruturas. Por isso que eu tenho que cortar concurso público. Concurso público apenas por falecimento ou por aposentadoria, não se abrem novas vagas. Eu preciso cortar promoções e progressões. Por isso que os professores da rede estadual correm o risco de não receber as suas progressões. Por isso que nós que estamos na universidade corremos o risco de não receber aquilo que o governo entende como sendo gratificações.
ou seja, achatando o nosso salário apenas para o básico. Então nós temos aqui a constatação de que esse ano que eles colocam como crítico, que de fato o PIB houve uma queda no produto interno bruto, há uma recessão, uma estagflação, né? Esse vai ser o ano basilar. Portanto, eu mostro aqui uma projeção, só para vocês terem ideia. Vamos supor se a PEC já estivesse em funcionamento, preste bem atenção aqui, e nós que não estamos a mil maravilhas, tá? O investimento do governo federal em educação de 2013 a 2014, em assistência social, 420, qual é que é isso aqui? 420 milhões. Com a PEC 241, isso cai para 142, você tem uma diferença de 66%. Educação, quase, e aqui no geral, tá? 483,987. Se a PEC estivesse em vigor, 240, eu tenho metade, ou 50%, eu teria um déficit na ordem de 50%. Na questão da saúde, 32,5%. Veja, então supondo que a PEC já estivesse em funcionamento de 2013 a 2014, esse era o nosso saldo. Eu quero que vocês peguem isso aqui e joguem isso para frente. Nós estamos pensando retrospectivamente, vamos pensar prospectivamente. Então esse aqui será o nosso futuro. Os recursos que já não são, repito, nós não estamos vivendo na benesse das maravilhas, mas sem sombra de dúvida, aqui num lapso aqui de 12 anos, o investimento que nós tivemos. E no caso do Paraná, só a título de ilustração, né, não tenho dúvidas que, prestem bem atenção nisso, tá? O Richard está só esperando as eleições municipais, porque tem muito deputado, ou concorrendo, ou envolvido nas campanhas, e que não pode sujar o nome numa votação que negue, né, direitos aos trabalhadores. Mas o Richard está só esperando para, a partir da PEC 241 e a partir do resultado das eleições, implementar esse modelito aqui. Como é que seria no Paraná? Bom, em assistência social nós teríamos uma queda de 60%, aproximadamente, em educação 47% e na saúde 45%. Por que eu coloquei essa preocupação aqui? Eu quero perguntar para vocês o seguinte: e a meta 20 do PNE, como é que fica? Por que eu estou fazendo essa provocação? Se a meta 20 não se cumprir, pega as outras 19 e joga fora. Porque eu não sei se vocês se lembram da estrutura do PNE. A meta 19 e a meta 20, elas não existiam na primeira estrutura. Lembra-se disso? A meta 19 e a meta 20 é como se nós disséssemos assim: tá, gente, nós temos todas as outras metas, como é que nós vamos fazer isso? Bom, para fazer isso nós precisamos de investimento. Acontece que se eu destruir a meta 20, que ela está iniciada aqui, tá? Eu não tenho nenhuma das outras 19. Portanto, assim como aconteceu com o 10.172, o PNE vai virar uma carta de intenções, né? De boas intenções, o inferno está cheio, tá? Então, eu nem vou atingir o patamar médio aqui de 7%, na metade da vigência do plano, muito menos eu vou chegar nos 10% do PIB em educação. Prestem bem atenção, com a PEC 241, não importa se a economia cresça, o ano base para nós é 2016. Vamos supor que o Brasil volte a experimentar, e muito provavelmente vai experimentar, um crescimento significativo nos próximos anos. As políticas sociais estão amarradas por 20 anos no exercício de 2016. Né? E aí, na parte final, finalizando aqui minha fala, eu quero fazer a discussão rapidamente. Eu sei que o Jean já falou, pelo que eu senti, o Jean já tocou em alguns aspectos da MP, né? Gente, a MP é a irmã siamesa da base. A MP 746, lançada assim, né, em tom acelerado, ela é a irmã siamesa da base nacional como curricular, e ela vai comungar com a redução e com o discurso que está colocado dentro da PEC 241. Veja bem, bom, preste bem atenção. Eu volto a repetir, porque quando nós fizemos um alarido, né, alguns de nós fizemos um alarido de que filosofia ia ser cortada, educação física e artes, aparentemente o governo retrocedeu, mas eu vou provocá-los para que leiam, são 4 páginas só, leiam a MP 746, vocês vão ver que lá não foi cortado não. Então qual é o conteúdo lá? Bom, a parte básica
será reduzida para 1 ano e meio, porque eu pego lá as 2.400 horas, eu tenho uma aparente ampliação de 800 para 2.400, mas a parte básica ela será trabalhada na metade do que hoje é a estrutura do ensino médio, portanto em 1 ano e meio. A gente já vai dizer o que fica para o resto, tá? Veja lá. E aí, depois de trabalhar dessa parte básica, eu vou trabalhar com os itinerários formativos, que é a famigerada flexibilização do ensino médio. O menino vai sentir no seu coração que ele tem que fazer um ensino médio profissionalizante. Já o outro menino vai sentir no seu coração que ele quer fazer um ensino médio no modelo da educação geral para chegar até o vestibular por meio do Enem. Então vai ser um sentimento, vai ser subjetivo, assim como é o notório saber, né? O que são esses itinerários formativos? Aí a gente aparentemente respira aliviado, né? Bom, são as matemáticas, as linguagens, ciências da natureza e ciências humanas, que são os 4 eixos que eu havia dito lá, do PISA. E atenção aqui, ó, a parte técnica e profissionalizante. Atenção. Nessa parte técnica e profissionalizante, o menino não necessariamente vai precisar fazer dentro da escola, é onde entram as parcerias. Vai fazer ou no sistema S ou nas empresas. Atenção, é pela via do profissionalizante, aliás, que já chega. Peço desculpa novamente, vou desrespeitar o sentimento que alguns de vocês possam ter. Essa famigerada ideologia do empreendedorismo dentro da escola chega, sobretudo, pelo processo de formação profissional. Falemos a verdade, gente. O capitalista tem que ser empreendedor. O Gerdau é empreendedor. Aliás, abram lá a página do Sebrae, quem dá o curso são empreendedores. Você só empreende algo. Peço que vocês leiam a parábola dos talentos novamente. O bom Senhor não chegou para um deles e disse: neguinho, você não tem talento, tá? É 0 para ti, 1 para ti, 3 para ti, 5 para ti, te vira nos 30. Você só pode empreender a partir de algo. Quando que vocês me viriam aqui defender a ideologia do empreendedorismo? Quando o senhor Temer dissesse para cada um dos alunos do ensino médio: isso é possível. Caro cidadão brasileiro, o Estado está depositando numa conta particular sua R$100 mil. Está convidando você a ser empreendedor de R$100 mil. Aí, nós apoiamos. O grande problema é que eu trago Paulo Gerdau, eu trago Eike Batista, eu trago o Lema para falar de empreendedorismo para sujeitos que não vão ter lugar no mercado de trabalho. Ô gente, para que existe pequena e média empresa? Sejamos francos e claros, para fechar. Não é que o sujeito é incompetente, é porque a pequena e a média empresa que faz o giro da multimega corporação, ela tem um prazo de vida muito curto, porque o mercado é volátil, não é por incompetência dos seus empresários. Mas eu não posso chegar a dizer isso para o empresário. Aliás, os números estão lá no Sebrae. De cada 10 empresas montadas, 5 fecham no terceiro ano. Ah não, eu tenho que dizer que o cara não foi empreendedor, e tem que trazer essa verborragia para dentro da escola, porque eu tenho que dizer: seja um aluno empreendedor, seja um professor empreendedor, seja uma dona de casa empreendedor. Empreendedor do quê? Diz para mim. Me dá R$100 mil, que eu defendo essa tese. Me dá algo para eu empreender, assim como eles têm. Eu quero aqui fazer um parênteses novamente. A maioria de vocês deve ter acompanhado a defesa fraca, né? Que ela é muito ruim de fala, que a Dilma fez de si mesma no Senado. Ô gente, aonde que ela falava para os senadores que foram chamados pedalados fiscais? No Banco Safra e no BNDES. Vocês emprestam dinheiro do Banco Safra e do BNDES? Eu lhe pergunto: quem que empresta dinheiro do Banco Safra e do BNDES? Os multimega latifundiários que sustentam o setor de agrobusiness do Brasil, que respondem por 66% do PIB, e os empresários. Ela não fez pedalada para fazer. Faça as contas, quanto que se gasta do Bolsa Família e qual que é o rendimento do BNDES que vai para os empresários, gente. As migalhas foram fartas porque o banquete era farto. A gente tem que cuidar, porque a gente se pega na exceção e esquece da regra.
Então o curso profissionalizante vai trazer o que para dentro da escola? Escuta o que eu estou dizendo, para depois, aqui, quem sabe eu volte aqui daqui 10 anos, a gente dizer, está vendo lá ensinando resiliência para os alunos no curso profissionalizante, está vendo lá ensinando autoestima para os alunos no curso profissionalizante. Por quê? Esses eixos aqui, atenção, eles não vão se dar da mesma forma em todas as escolas. Portanto, não são todas as escolas que vão usar a parte flexibilizada para trabalhar matemática. E aí eu lembro, não com tanta saudade assim, do meu primeiro grau, onde a gente aprendia a fazer horta com casca de algodão, a costurar bola, as meninas a fazer crochê, porque era ensino profissionalizante, dentro da escola. Eu sou filho da 5692, 71. Então o que é o ensino profissionalizante? Ele é essa abertura para a entrada daquela parte flexível do currículo dentro da escola. Você me avisa aí, viu, que por mim, tá? Já terminou? Já terminou? Ah, bom, eu vou citar então rapidamente os elementos ali, né? Aí eles estão dizendo que é preciso trazer parte do conteúdo do ensino médio para o ensino fundamental. E aí eu quero que a gente pense no nosso métier, que é matemática. Eu não consigo enxergar. Eu até me esforcei. Fiquei pensando lá quando a gente trabalha a equação do segundo grau, talvez trazer a função ali, mas não dá, né, cara? Porque já é difícil trabalhar a função lá onde ela está. Porque não é só trazer o conteúdo, eu tenho que ter uma maturação também para trabalhar esse conteúdo. Eu diria que na matemática não tem como. Bom, estou mentindo, tem como. Ah, tem, lembrei. Vamos tirar alguma coisa para colocar outro lugar. Aí o que nós vamos tirar? Vamos tirar aquilo que o aluno não aplica. Aí de novo nós vamos começar a discutir. Por isso que eu disse dos PCN. Para que aprender lei dos senos? Lei dos cossenos? Função tangente. Vamos colocar aqui. Bom, a trigonometria lá do triângulo básico ele até usa, né? Então nós vamos passar a baratear os conteúdos, supostamente trazendo conteúdos do ensino médio para o ensino fundamental. Vamos falar rapidamente do tal do notório saber. Como é que vai se dar a questão do notório saber? Primeiro eu preciso dizer para vocês que é uma questão subjetiva. Os engenheiros, os químicos, aliás, outra lembrança do nosso segundo grau, que quem me deu física, química e matemática não foram professores, né? Foram engenheiros, que faziam bico na escola dando aula. Aliás, precisa voltar, não tem o que fazer com tanto engenheiro que a gente forma, né? O mercado produtivo não os absorve, mas a escola os absorverá. Primeiro o cara sente que ele tem o tal do notório saber. Podem ler a PEC, ela não fala em comprovar o notório saber. Notório saber é uma coisa subjetiva. Eu acho que eu tenho. Igual lá você citou, o cara que passou perto da matemática vai dar aula de matemática. Eu gosto de matemática, vou dar aula de matemática. Aí em 5 semanas ele faz um curso ali gerado, isso está programado para ser no início do ano, né? Para que ele, em 5 semanas, ele adquira, né, tudo aquilo que, fora o notório saber, supondo que ele exista, lhe falta para conduzir o processo, né, na sala de aula, tá? Então, com o meu defeito metodológico aqui, que eu peço desculpa para vocês, vou deixar esse material aí, já salve, né? Não tem muito mais para frente, né? Eu só trabalhei aqui algumas das falácias, mas eu quero deixar aqui, no final, a provocação, tá? Porque aí a gente começa a se perguntar, mas o que nós vamos fazer na escola? Né? E essa pergunta, o que nós vamos fazer, ela é perigosa, porque ela sugere que nós não estamos fazendo nada. E quando um professor ou um aluno vem dizer assim, tá professor, mas o que nós vamos fazer? Não, nós já estamos fazendo. Essa é a primeira convicção que nós temos que ter. Primeiro nós temos que estudar a legislação, tem que parar com essa história de dizer, bom, eu sou professor, eu não preciso entender da política, eu não preciso ler a legislação, tem tudo a ver com o que vai acontecer na sala de aula, né? E se eu quero um futuro melhor aí nos próximos 20 anos, sobretudo para nós que vamos trabalhar, no nosso caso já estamos, mas para quem pretende trabalhar na escola pública e que não seja por PPP, parceria público-privada, deve se preocupar com o que vai acontecer com a educação, com a saúde, com a previdência, que eu estou lhes dizendo que não é deficitária, aí nos próximos 20 anos. Então veja como é interessante, e eu peço desculpa se eu frustrei, né?
talvez fosse mais pragmático nós pegarmos a BNCC, destrincharmos a BNCC, discutirmos a miúde a BNCC. A BNCC, gente, ela só é a cereja do bolo que está colocado aí. Para quem viveu lá a onda dos PCN, a BNCC vai se constituir da mesma forma, tá? Então eu preciso compreender a base dentro desse contexto maior que está colocado no cenário das políticas. E atenção, tá, gente? Não tem nada de novo sendo criado aí, tá? Porque não foi o Temer que colocou a polícia para combater a greve dos petroleiros. Não foi o Temer que colocou a categoria dos professores universitários federais voltar de uma greve ridícula com o rabinho no meio das pernas. Não foi o Temer que achatou as condições de trabalho das universidades federais. Quem está aqui dentro da universidade estadual sabe que as nossas condições de trabalho são de longe muito melhor que a deles. Então a gente precisa compreender que há uma continuidade num projeto. Por isso que, quando eu fiz menção aos anos 90, nós estamos vivendo a segunda parte do processo de reforma do Estado, privatizações, a entrada do setor privado no setor público, né? Ou seja, o espaço está sendo disputado, e nós temos que disputar por meio da luta. Não tem outra condição. Então eu diria uma coisa que eu falo para os meus alunos lá em Cascavel, né? Qual é a única certeza que quem vai para a escola tem? Eu digo assim para os alunos: a única certeza que nós temos é que nós vamos fazer uma greve. Agora não me perguntem quando e nem quanto tempo ela vai durar. Por quê? Nós estamos vivendo uma onda de retirada de direitos. Nós vamos perder, prestem bem atenção no que eu estou dizendo para vocês, nós vamos perder, porque o arsenal é muito forte, a forma como eles se organizaram, ela é muito forte. Agora, a quantidade que nós vamos perder depende, em primeiro lugar, da nossa inteligência. Não adianta eu dizer que sou matemático, que resolvo teoremas ou compreendo a estrutura lógica da matemática, se eu não consigo fazer a leitura da política, que interfere no que eu faço lá na escola. Primeiro, a inteligência, e depois a capacidade de mobilização e resistência para desconstruir esse discurso que está aí fora. Desconstruir. Agora você só desconstrói com elementos, e você só tem os elementos se você estudar, não tem outro caminho para nós, tá? Gente, muito obrigado. Desculpe aí, essa é a forma como eu trato a questão da política mesmo, hora mais intestina, hora mais... Mas enfim, eu agradeço grandemente e me coloco à disposição para outros momentos, para que a gente continue essa conversa que a gente só começou aqui. Tem muitos elementos para a gente tratar. A cada dia eles estão soltando, parece que está no campo minado, a cada dia explode uma mina, e a gente tem que se debruçar e tem que compreender dentro dessa relação. Peço desculpas, essa é a minha forma de analisar, talvez existam outras, até melhores, tá? Muito obrigado pela forma atenciosa e educada que me ouviram, estou à disposição, ok? A minha vontade era de deixar o microfone na mão do João, não cortar ele e deixar ele falar até ele se cansar aqui, porque o assunto é delicado. Eu acho que todo mundo prendeu a atenção de todos aqui. Infelizmente, como coordenador do evento, eu preciso tomar conta do tempo. Vou fazer um pouquinho diferente com o João. Ao invés de abrir a palavra aqui para os questionamentos, vamos conversar com ele durante o coffee break. Pode ser assim? E aí a gente dá continuidade. Então vamos lá, que o coffee break já está esperando aqui.